Olá, turma, tudo bem? Então, na videoaula de hoje, nós iremos trabalhar como conteúdo coesão pronominal e como componente curricular, língua portuguesa. Então, vamos falar um pouco sobre coesão pronominal. Então, você sabe o que define o texto? Se você abrir um dicionário e selecionar aleatoriamente uma certa quantidade de palavras e copiá-las em seu caderno, e sem se preocupar com quaisquer relação que existe entre elas, você acredita que terá escrito um texto? Que terá elaborado um texto? Sim ou não? Obviamente não. O texto é de fato um conjunto de palavras, porém elas precisam estabelecer uma relação entre si, e uma relação bem estreita. Então, não se trata de juntar vocábulos de um modo aleatório. Então, antes de tudo, um texto é um todo organizado de sentido. Então, para haver organização que resulte em um sentido, é preciso que as partes do texto elas se liguem, elas se conectem de algum modo. Então, a coesão textual é o nome da propriedade que um texto apresenta de conectar suas palavras, de conectar suas partes. Então, o que diferencia de um conjunto de palavras dispostas aleatoriamente, aliás, na verdade, a origem da palavra texto é o termo em latim, textus, que significa tecido. Então, um tecido é formado por fios muito bem conectados entre si. Então, ou seja, um tecido ele é coeso. Então, um tecido ele é formado por fios bem entrelaçados, assim como deve ser um bom texto. Palavras que se conectem para ter sentido e coesão, certo? Então, vamos ver o que é coesão pronominal. Então, existem várias formas de estabelecer coesão em um texto. Então, uma delas é que ocorre por meio do uso de pronomes. Chama-se, portanto, coesão pronominal. Então, quando iniciamos a empreitada como autores de texto, especialmente escrevendo redações, é bastante frequente que cometemos alguns deslizes. Então, as repetições de vocabulários desnecessárias, as repetições verificadas em certos textos que são propositais, pois o autor busca causar algum efeito de sentido. Então, existe a repetição que é aleatória, sem nenhum sentido, e existe a repetição de palavra que dá o sentido no texto. Então, quando ele é proposital, a repetição de palavras, esse texto ele é coeso, mas quando você escreve palavras repetidamente, aleatoriamente, então o texto não tem sentido algum. Existem vários textos que comprovam isso. Um dos exemplos é o poema do Mineiro, do poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade, ele tem aquele poema No Meio do Caminho. Então, no meio do caminho tem uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Essa repetição ela é proposital. Então, as palavras caminho e pedra são repetidas várias vezes ao longo do poema. Tudo indica que o autor tenha feito isso de maneira consciente. Então, esse texto ele possibilita uma interpretação mais aprofundada. Então, contudo, de modo geral, ele trata dos obstáculos simbolizados pela pedra, que podem nos afligir ao longo das nossas vidas, simbolizadas pelo caminho. Então, quando somos acometidos por uma dificuldade, ela costuma
ela costuma ocupar bastante nossos pensamentos. Então lembre-se, por exemplo, de uma prova muito complicada que você tenha feito, até recebê-la, ela corrigida pela professora, é possível que você tenha passado muito tempo pensando, né, nessa prova. Então esse pensamento recorrente em relação aos obstáculos é representado no poema pela repetição das palavras. Você percebeu como, nesse caso, ela serviu para produzir algum sentido. Antes de visualizar como ocorre a coesão pronominal, é importante saber que ela pode ser classificada de dois modos principais, como o anafórico e o catafórico. A coesão anafórica é quando o pronome retoma algo que já foi expresso anteriormente no texto. E a coesão pronominal catafórica é quando acontece quando o pronome antecipa o que ainda será expresso no texto. Então, anafórica, quando retoma algo do texto, e catafórica, quando antecipa algo do texto, que ainda será expresso. Ele antecipa o que será expresso, é o catafórico. E o anafórico é quando retoma algo que já foi expresso. Entenderam? Nós iremos assistir agora um pequeno vídeo explicativo em relação aos pronomes demonstrativos esse e este, isso e isto, realizando a retomada do conteúdo que foi trabalhado ontem na webconferência, tá certo? Então nós iremos assistir o vídeo para explicar e facilitar ainda mais a compreensão do conteúdo. Então, dando continuidade, vamos ver um pouco mais sobre coesão pronominal. Um dos maiores desafios dos alunos ao produzirem textos é conectar adequadamente as partes que o compõem. Uma das razões dessa dificuldade é o fato de que, apesar de a coerência ser afetada quando não ocorre uma boa coesão, há um sentido que se pode aprender, por causa justamente do mecanismo de inferir sentido estudado anteriormente. Coesão anafórica e coesão catafórica. A coesão pronominal anafórica ocorre quando um pronome retoma algo que já foi expresso anteriormente no texto. Já a coesão pronominal catafórica acontece quando um pronome antecipa o que ainda será expresso no texto. Vejamos um exemplo. Então, um pronome anafórico se refere a algo que já foi dito. Passar em um concurso e comprar um carro. Esses são os meus objetivos atuais. Esses se refere ao que está no período anterior, ao que já foi dito. Então, o pronome catafórico indica algo que será, né? Algo que será mencionado. Então, estes são os meus objetivos atuais. Passar em um concurso e comprar um carro. Simplificando, anáfora retoma por meio de referência a um termo anterior. Catáfora, termo usado para fazer referência a um outro termo posterior. Este, esse, isto e isso. Este ou isto, lugar ou posição, e anuncia algo. Por exemplo, a minha decisão é esta, vou ficar nos estudos. Então, esta, ele está anunciando que a decisão tomada por essa pessoa é ficar nos estudos. Esse ou isso, lugar ou posição, e retoma algo. Então, por exemplo, vou focar no projeto fitness. Essa decisão é essencial para a minha saúde. Então, essa está retomando algo, que é focar no projeto fitness, porque é essencial para a saúde. Então, o termo este, esta ou isto anuncia algo. E os termos esse, essa e isto retoma algo. Dando continuidade aos nossos exemplos, então temos aqui: amai-vos uns aos outros. Esse é o maior mandamento. Então, como já foi falando anteriormente, a referência anafórica ela retoma. E os termos utilizados são esse, essa, esses ou essas e isso. Outro exemplo é: o maior mandamento é este: amai-vos uns aos outros. Então, referência catafórica, né? Apresenta. Ela está apresentando.
Então, o termo este, ou esta, ou isto, ele apresenta algo no texto, algo que ainda não foi dito. Assim, quando terminarem a atividade, não esqueçam de registrar e enviar para a professora. Beijo e até a próxima!